A arguição de descumprimento de preceito fundamental, ou simplesmente ADPF, é a ação constitucional de controle concentrado em que, não havendo outro meio judicial cabível, assegura a supremacia da Constituição Federal diante de duas situações: ato praticado pelo poder público que esteja ameaçando ou violando um importante preceito da Constituição, ou norma editada pelo poder público que aparentemente seja incompatível com um importante preceito da Constituição. A própria nomenclatura da arguição de descumprimento de preceito fundamental indica que essa ação tem como propósito proteger a integridade de um preceito fundamental contido na Constituição. Ainda não foi construído um conceito específico e preciso para a definição de o que seria preceito fundamental. Mas, basicamente, preceitos fundamentais representam um conjunto de preceitos constitucionais, ou seja, um conjunto de normas e princípios constitucionais que são fundamentais, isto é, que são qualificados como pilares da ordem constitucional. Na prática, competirá ao Supremo Tribunal Federal decidir caso a caso se a norma em questão pode ou não ser qualificada como um preceito fundamental. Note que, em relação ao paradigma constitucional, há uma peculiaridade na ADPF em relação às demais ações de controle concentrado. Na ação direta de inconstitucionalidade, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão e na ação declaratória de constitucionalidade, o paradigma constitucional é amplíssimo, pois abrange todo o bloco de constitucionalidade, ou seja, abrange todas as normas com status constitucional. Por outro lado, na arguição de descumprimento de preceito fundamental, o paradigma constitucional é mais restrito, pois abrange tão somente aquelas normas que, além de serem normas constitucionais, são qualificadas como preceitos fundamentais. A legislação prevê duas espécies de arguição de descumprimento de preceito fundamental: a ADPF autônoma e a ADPF incidental. A ADPF autônoma é a ação proposta originariamente no STF com o propósito de evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público. Por outro lado, a ADPF incidental é a ação proposta originariamente no STF com o propósito de solucionar uma relevante controvérsia constitucional sobre a norma. Em palavras mais claras, suponha que exista uma ou algumas ações judiciais tramitando perante diversos juízes ou tribunais e que, no curso dessas ações, surge uma questão muito relevante: decidir se uma determinada norma é ou não compatível com a Constituição. No caso, solucionar essa controvérsia é uma questão relevante não apenas para aquelas partes em litígio, mas sim para toda a sociedade. Desse modo, o STF poderá ser provocado para resolver em abstrato essa controvérsia. Diante desse cenário de relevante controvérsia constitucional, a ADPF incidental é o instrumento adequado para que um dos legitimados provoque uma decisão do STF, resolvendo definitivamente a questão. Ou seja, a ADPF poderá resultar em uma decisão de controle abstrato, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, estabelecendo de uma vez por todas se aquela norma viola ou não algum dos preceitos fundamentais da Constituição. Desse modo, essa ação didaticamente recebeu a classificação de ADPF incidental, exatamente por existir uma relação, ainda que mínima, com questões incidentais de ações judiciais anteriores. Agora vamos retomar o estudo da ADPF autônoma. Em síntese, a ADPF autônoma é a ADPF cujo propósito é evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público. E a ADPF incidental é a ação proposta diretamente no STF com o propósito de solucionar uma relevante controvérsia constitucional sobre uma norma. Sobre a ADPF autônoma, a legislação estabelece que a ADPF terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público. A ADPF ajuizada com o propósito de evitar a lesão é classificada como ADPF preventiva, pois se destina a prevenir uma lesão ainda não concretizada. Pela mesma lógica, a ADPF ajuizada com o propósito de reparar a lesão
é classificada como a DPF repressiva, pois se destina a reprimir uma lesão já concretizada. Note ainda que a legislação estabelece que a DPF autônoma terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público. Observe que qualquer ato praticado pelo poder público, seja federal, estadual ou municipal, é passível, em tese, de ser controlado por meio de ADPF. Desse modo, podemos concluir que a DPF é cabível, inclusive, em face de atos praticados pelo poder público estadual ou mesmo municipal. Note ainda que o conceito de ato que pode ser questionado pela DPF autônoma é um conceito amplíssimo, abrangendo qualquer espécie de ato praticado pelo poder público. Desse modo, será cabível a DPF autônoma para questionar, por exemplo, uma lei ou ato normativo, um ato administrativo ou até mesmo um ato jurisdicional. Desse modo, a ADPF é cabível para questionar uma lei ou ato normativo editado pelo poder público, ou seja, uma norma que possa causar lesão ou esteja causando lesão a um preceito fundamental. Da mesma forma, a ADPF é cabível para questionar um ato administrativo praticado pelo poder público. Por exemplo, se o poder público está gerindo o sistema penitenciário brasileiro de uma forma caótica e que isso esteja causando a violação da dignidade humana dos presidiários, é possível vislumbrar uma ADPF contra esse ato administrativo praticado pelo poder público que viola a dignidade humana. A ADPF também é cabível para questionar ato jurisdicional, ou seja, uma decisão judicial que possa causar lesão ou esteja causando lesão a um preceito fundamental da Constituição. Para ficar ainda mais claro que a ADPF é cabível contra toda sorte de atos praticados pelo poder público, vamos traçar um paralelo entre as ações de controle abstrato. A ADI e a ADC são ações de controle abstrato que têm como objeto o controle de constitucionalidade de normas editadas pelo poder público, ou seja, são ações que abrangem um tipo muito específico de atos praticados pelo poder público, pois se restringem ao ato de editar leis e atos normativos. Por outro lado, a ADPF é a ação de controle abstrato que tem como objeto qualquer ato praticado pelo poder público, seja a edição de uma norma, seja um ato de índole administrativa ou seja um ato jurisdicional. Em relação ao cabimento da ADPF para impugnar atos jurisdicionais, ou seja, decisões judiciais, veja essa decisão do STF. Não cabe a ADPF contra decisão judicial transitada em julgado, mas cabe a ADPF contra decisão judicial ainda não transitada em julgado. Também sobre o cabimento de ADPF contra decisão judicial, veja esse outro informativo do STF. O Estado do Rio de Janeiro estava endividado e suspendeu o pagamento da remuneração dos servidores, e esses servidores ajuizaram várias ações, algumas no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, outras no Tribunal Regional do Trabalho e outras no Tribunal Regional Federal. Diante disso, começaram a aparecer várias ordens judiciais isoladas determinando a expropriação de bens públicos do Estado do Rio de Janeiro com a finalidade de custear a remuneração desses servidores que entraram na Justiça. Então, o governador, para solucionar essa questão, ajuizou uma ADPF para suspender todas essas decisões judiciais. Nesse caso, o STF admitiu o cabimento da ADPF, tendo em vista que essas ordens judiciais são atos do poder público e que há clara violação de preceitos fundamentais, como, por exemplo, a separação dos poderes e o princípio federativo. Desse modo, a ADPF autônoma pode ser manejada contra toda sorte de atos emanados do poder público, inclusive decisões judiciais. Dito isso, a ADPF não está limitada às leis ou atos normativos, podendo ser manejada contra toda espécie de ato praticado pelo poder público. Recentemente, o STF, durante o curso de uma ADPF, reconheceu a inconstitucionalidade não de um ato do poder público, mas sim de um estado de coisas relacionado ao poder público, fenômeno que caracteriza o estado de coisas inconstitucional. A expressão estado de coisas inconstitucional é utilizada para designar uma inconstitucionalidade que recai não sobre um ato do poder público,
mas sim sobre uma situação, ou seja, sobre um estado de coisas relacionado ao poder público. O estado de coisas inconstitucional, expressão encontrada em decisões da Corte Constitucional da Colômbia, ficou em evidência no direito brasileiro após essa recente decisão proferida pelo STF no curso de uma ADPF envolvendo a situação desumana do sistema penitenciário brasileiro. Durante essa ADPF, o STF reconheceu a inconstitucionalidade da situação em que se encontra o sistema penitenciário brasileiro, cujo funcionamento representa uma grave violação ao preceito fundamental da dignidade da pessoa humana. Sobre esse tema, veja esse informativo do STF. Observe que o STF reconheceu a inconstitucionalidade da situação em que se encontra o sistema penitenciário brasileiro, de modo que esse cenário caótico representa um estado de coisas inconstitucional. Então, o estado de coisas inconstitucional é um cenário caótico caracterizado por um quadro de violação generalizada e sistêmica de direitos fundamentais, situação que ocorre em decorrência da inércia ou incapacidade reiterada das autoridades públicas, que não atuam para solucionar esse estado caótico que propicia indeterminadas violações de direitos fundamentais. Nesse contexto, a situação inconstitucional é tão grave que somente transformações muito profundas e estruturais na atuação do poder público é que serão capazes de superar esse estado de violação massiva de direitos fundamentais. Para ficar ainda mais claro, vamos falar em uma linguagem ainda mais simples. Estado de coisas inconstitucional é o cenário em que o poder público não se movimenta e não tem vontade política de se movimentar para resolver uma situação inconstitucional gravíssima que propicia a violação de direitos humanos de um número indeterminado de pessoas. Como essa situação de inércia está fortemente enraizada dentro da estrutura do Estado, somente com transformações muito profundas e com a atuação de várias autoridades públicas em conjunto é que será possível reverter essa situação que viola os direitos humanos dessas pessoas. Observe que o Supremo Tribunal Federal elencou 4 requisitos para que seja possível identificar a presença do estado de coisas inconstitucional. E esses requisitos são a violação massiva e generalizada de direitos fundamentais de um número significativo de pessoas, potencialidade de congestionamento da justiça. Em outras palavras, há um risco considerável de congestionamento do poder judiciário caso essas vítimas, que representam um número significativo de pessoas, resolvam recorrer ao judiciário individualmente para interromper a violação de seus direitos fundamentais. Prolongada omissão das autoridades públicas. Necessidade de mudanças estruturais para solucionar esse cenário. A solução desse cenário caótico pressupõe a adoção de medidas complexas por uma pluralidade de órgãos e autoridades públicas, o que significa que o poder público precisa passar por mudanças estruturais muito profundas. O STF reconheceu ainda que para solucionar esse litígio estrutural é necessária a adoção de remédios estruturais. Vamos compreender. Litígio estrutural é a situação em que há um número amplo de pessoas atingidas pela violação de direitos. E remédios estruturais são medidas muito profundas na formulação e execução de políticas públicas, medidas que não seriam cabíveis em situações normais. Então, como são necessárias medidas muito profundas, o controle judicial se justifica diante dessa omissão do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Em outras palavras, diante da falta de vontade política, excepcionalmente será admitida a interferência do Poder Judiciário sobre os demais poderes, como forma de garantir a observância dos direitos fundamentais. Entenda que o estado de coisas inconstitucional não tem previsão na Constituição e não tem previsão em lei. Por isso, o próprio STF ressalva que a constatação do estado de coisas inconstitucional somente pode ocorrer em situações excepcionalíssimas. Agora que sabemos identificar o estado de coisas inconstitucional, vejamos as razões pelas quais o STF reconheceu que o sistema penitenciário brasileiro configura um estado de coisas inconstitucional
e como ocorreu a interferência do Poder Judiciário sobre a atuação dos demais poderes com o propósito de cessar a violação de preceitos fundamentais. Um partido político ajuizou uma ADPF requerendo que o STF declarasse que a situação atual do sistema penitenciário brasileiro viola preceitos fundamentais da Constituição, para que assim o STF interferisse na formulação e execução das políticas públicas relacionadas ao sistema penitenciário. Diante disso, o STF reconheceu a inconstitucionalidade da atual situação do sistema penitenciário brasileiro e determinou uma série de medidas que basicamente configuram uma interferência do Poder Judiciário na atuação dos demais poderes. Naquela decisão, o STF determinou uma série de medidas para garantir os direitos dos indivíduos recolhidos à prisão. E, além disso, determinou que a União liberasse as verbas do Fundo Penitenciário Nacional, abstendo-se de realizar novos contingenciamentos. Para que fique claro o absurdo dessa situação, o Fundo Penitenciário Nacional, o FUNPEN, é um fundo que contém quantias bilionárias que deveriam ser destinadas à modernização e ao aprimoramento do sistema penitenciário nacional, mas que ficam contingenciadas, ou seja, ficam bloqueadas pela União Federal e permanecem no fundo, sem resolver a situação caótica do sistema penitenciário brasileiro. Nesse mesmo julgamento, o STF teceu críticas ao sistema penitenciário brasileiro, reconhecendo que sua situação acaba propiciando penas cruéis e desumanas, e afirmou que o contingenciamento de verbas do FUNPEN pela União Federal é uma medida gravíssima que inviabiliza as políticas públicas relacionadas ao sistema penitenciário. Além disso, o STF reconheceu que a responsabilidade deve ser imputada aos três poderes, inclusive ao Poder Judiciário, pois o Judiciário também é responsável por violações de direitos humanos nessa situação. Por exemplo, em razão da morosidade do processo penal, que faz com que muitos presos sejam mantidos em custódia provisória. Além de ser responsabilidade dos três poderes, o STF reconheceu que a responsabilidade não ocorre apenas em nível federal, recaindo também sobre os estados e sobre o Distrito Federal. Por fim, o STF entendeu que a interferência do Judiciário é a medida que se justifica nessa situação em razão da excepcionalidade dessa situação e do quadro gravíssimo de violação de preceitos fundamentais. Vamos recapitular. A expressão estado de coisas inconstitucional é utilizada para designar uma inconstitucionalidade que recai sobre um estado de coisas relacionado ao poder público. Esse estado de coisas é representado por um cenário caótico, caracterizado por um quadro de violação generalizada e sistêmica de direitos fundamentais. Situação que ocorre em decorrência da inércia ou incapacidade reiterada das autoridades públicas, que simplesmente não atuam para solucionar esse cenário. Segundo o STF, existem 4 requisitos que precisam estar presentes para que seja caracterizado o estado de coisas inconstitucional, e esses requisitos são: violação massiva e generalizada de direitos fundamentais de um número significativo de pessoas, potencialidade de congestionamento da justiça, prolongada omissão das autoridades públicas, necessidade de mudanças estruturais para solucionar o estado de coisas inconstitucional. Especificamente em relação à necessidade de mudanças estruturais, a excepcionalidade da situação justifica a adoção de mudanças muito profundas na formulação e execução de políticas públicas, ainda que seja necessária a interferência do Poder Judiciário sobre a atuação dos demais poderes. No caso, a situação atual do sistema penitenciário brasileiro é um exemplo de estado de coisas inconstitucional já reconhecido pelo STF. Agora vamos tratar da ADPF incidental. A legislação estabelece que caberá também a arguição de descumprimento de preceito fundamental quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluído os anteriores à Constituição. Trata-se da ADPF incidental, que caberá quando uma norma for aparentemente incompatível com a Constituição Federal e não houver outro meio cabível. Observe que até mesmo uma norma municipal pode ser objeto de ADPF. Para ficar claro, vamos traçar um paralelo entre a ADPF e as demais ações de controle abstrato. Contra a norma municipal, que supostamente viole a Constituição Federal,
não cabe ADI. Do mesmo modo, não cabe ADC em face de norma municipal tendo a Constituição Federal como parâmetro. Entretanto, contra a norma municipal, que supostamente viola a Constituição Federal, cabe a DPF. Então, se existe uma norma de um município com muita controvérsia sobre sua compatibilidade com a Constituição Federal, ou seja, se existe uma norma de um município que aparentemente viola a Constituição Federal, a DPF poderá ser o instrumento adequado. Observe ainda que a DPF incidental pode ser manejada inclusive contra normas anteriores à Constituição, ou seja, contra atos pré-constitucionais. Esse detalhe é importante para compreender que a DPF não serve tão somente como um instrumento para aferir a inconstitucionalidade de uma norma, pois nesse caso a DPF servirá para que seja realizado o juízo de recepção. Em outras palavras, o STF precisará avaliar se essa norma pré-constitucional foi ou não recepcionada pela Constituição Federal de 1988. Na eventualidade de essa norma ser incompatível com a Constituição Federal de 1988, o STF irá declarar que a norma não foi recepcionada, o que não significa que essa norma é inconstitucional. Apesar de as consequências do juízo de recepção e do controle de constitucionalidade serem basicamente as mesmas, é importante compreender que, nesse caso, estamos diante de um controle sobre a recepção da norma e não sobre a constitucionalidade da norma. A legitimidade para a propositura da arguição de descumprimento de preceito fundamental é similar às demais ações de controle abstrato. Então, o rol de legitimados para a ADPF abrange o Presidente da República, a mesa do Senado Federal e a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa da Assembleia Legislativa de um Estado ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o governador de Estado ou do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da OAB, qualquer partido político que tenha representatividade no Congresso Nacional e as confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional. Sobre esse tema, veja esse informativo do STF. A Associação Nacional de Procuradores dos Estados, que é uma entidade de classe de âmbito nacional, possui legitimidade ativa para propor a ADPF contra ato praticado pelo poder público estadual. No caso concreto, a Associação Nacional dos Procuradores dos Estados moveu uma ADPF questionando uma lei estadual que estabelecia isonomia de vencimentos entre as carreiras de procurador estadual e delegado de polícia. Ao tratar dos requisitos da prescrição inicial da ADPF, a legislação estabelece que deverá haver a indicação do ato questionado. Na eventualidade de a ADPF ter sido ajuizada e durante o curso dessa ADPF o ato questionado ser revogado, a ADPF deverá prosseguir normalmente, pois não haverá a perda do objeto da ADPF. Para compreender ainda mais, vamos recapitular o Instituto da Perda do Objeto, que é um tema tratado em Direito Processual Civil. Suponha que tenha sido ajuizada uma ação e durante o curso dessa ação ocorra algum acontecimento que faça com que o julgamento dessa ação não tenha mais nenhuma utilidade prática. Como o julgamento da ação deixou de ter utilidade prática, significa que a ação perdeu o seu objeto e, consequentemente, não há mais interesse jurídico no julgamento dessa ação. Tendo em vista que o interesse jurídico é uma condição da ação, esse processo deve ser extinto sem resolução do mérito. Por exemplo, suponha que um indivíduo tenha ajuizado uma ação para receber do governo um medicamento que seja necessário para a sua sobrevivência. Ocorre que durante o curso dessa ação, acontece o falecimento desse indivíduo e a ação perde o seu objeto. Veja que não há mais nenhuma utilidade em decidir sobre o mérito da ação, ou seja, não há mais nenhuma utilidade em decidir se aquele medicamento deve ou não ser entregue para a parte autora. Então, em razão da perda do objeto, ocorre a falta do interesse de agir superveniente, e o Poder Judiciário deverá extinguir esse processo sem decidir o seu mérito, ou seja, sem decidir se o medicamento deve ou não ser entregue à parte autora. Agora que entendemos o básico sobre a perda do objeto, vamos analisar o informativo do STF sobre as consequências da revogação do ato questionado no curso da ADPF. Uma ADPF foi ajuizada e uma norma foi indicada como ato questionado.
Durante o curso da ADPF, houve a revogação dessa norma, ou seja, houve a revogação do ato questionado. Ainda que essa norma tenha sido excluída do ordenamento jurídico, não haverá perda do objeto da ADPF e nem a falta de interesse de agir superveniente. Isso porque, mesmo com a revogação, a decisão final ainda tem utilidade prática. A decisão final ainda será útil, pois decidirá, com caráter erga omnes e com efeito vinculante, sobre a validade dos efeitos jurídicos produzidos por essa norma até o instante em que houve a sua revogação. Se a decisão final compreender que essa norma sempre foi incompatível com a Constituição, significa que essa norma nunca poderia ter produzido nenhum efeito jurídico, pois será como se essa norma nunca tivesse existido. Isso demonstra que, mesmo com a revogação da norma, ainda há uma utilidade prática na prestação jurisdicional. E por haver utilidade prática em aguardar a decisão final de mérito, não há que se falar em perda do objeto da ADPF ou em falta de interesse de agir superveniente. A legislação estabelece que a ADPF não será admitida quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. Trata-se do caráter subsidiário da ADPF, que não será cabível sempre que houver outro meio capaz de sanar a lesividade ao preceito fundamental. Durante o estudo da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade, nós já aprofundamos no estudo da medida cautelar ou medida liminar das ações de controle abstrato. Mas vamos recapitular. Nas ações de controle abstrato, a medida cautelar é uma forma de se obter a antecipação provisória daquilo que se pretende com aquela ação, ou seja, a antecipação provisória da tutela jurisdicional. Então, em cada uma das espécies das ações de controle abstrato, a medida cautelar será uma forma de se obter a antecipação provisória daquilo que se pretende ao final. Por exemplo, na ADI, o pedido é para declarar a inconstitucionalidade da norma. Então, a medida cautelar em ADI serve para suspender os efeitos dessa norma antes mesmo de sua declaração de inconstitucionalidade. Por esse mesmo raciocínio, a medida cautelar na ADPF terá como propósito antecipar a solução da controvérsia constitucional, no caso da ADPF incidental, ou evitar ou reparar imediatamente a lesão ao preceito fundamental, no caso da ADPF autônoma. Sobre a medida liminar em ADPF, a legislação exige que o seu deferimento ocorra mediante decisão da maioria absoluta dos seus membros. Então, o quórum necessário para o deferimento da medida liminar é, em regra, a maioria absoluta. Entretanto, em caso de recesso do Congresso Nacional, a medida liminar poderá ser deferida por decisão apenas do relator, sendo que essa decisão do relator somente será submetida ao Tribunal Pleno em momento posterior à concessão da medida cautelar. Note que a medida liminar ou medida cautelar em ações de controle abstrato, via de regra, requer uma decisão colegiada, reunindo o voto da maioria absoluta dos membros do STF. Então veja, em regra, a medida liminar em ADPF requer uma decisão colegiada, não podendo partir de uma decisão monocrática, ou seja, não podendo partir de uma decisão isolada de um único dos ministros. Entretanto, há uma possibilidade de a medida liminar em ADPF ser concedida por decisão monocrática do relator, ou seja, há uma possibilidade de a medida liminar em ADPF ser concedida por decisão apenas do ministro relator. E essa possibilidade é o recesso do Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional estiver durante o período de recesso, o relator poderá conceder a liminar monocraticamente, ou seja, poderá sozinho conceder a liminar, sendo que somente em momento posterior à concessão dessa medida liminar é que essa questão será analisada pelos demais ministros. A legislação estabelece que a decisão sobre a ADPF somente será tomada se presentes na sessão pelo menos 2/3 dos ministros do STF. Sobre esse tema, veja esse informativo do STF. É viável o acordo judicial no âmbito de processos objetivos. Desse modo, é possível que a ADPF se encerre com uma decisão homologatória de acordo judicial entre os envolvidos no bojo da ADPF. Nessa ocasião, a decisão final do STF foi uma decisão homologando um acordo judicial celebrado entre os envolvidos naquela ADPF. Ainda que a ADPF seja, por natureza, um processo objetivo, que em tese não há um litígio concreto entre as partes,
Naquele caso específico, o STF entendeu que havia uma peculiaridade. Era uma DPF com um notável conflito intersubjetivo entre os envolvidos. Então, em razão dessa característica peculiar daquela DPF, foi possível a homologação de um acordo judicial entre os envolvidos naquele processo objetivo. Então, essa decisão final do STF que resolve a DPF foi uma decisão homologatória de um acordo entre as partes envolvidas no processo. Assim como ocorre com as demais ações de controle abstrato, a lei prevê que a decisão final de mérito da ADPF terá eficácia contra todos e efeito vinculante. A eficácia contra todos, também conhecida como eficácia erga omnes, é o efeito que faz com que a decisão em controle abstrato tenha eficácia para todos, independentemente de quem atuou na ação de controle abstrato ou quem não atuou. Nos processos subjetivos, como é o caso do controle difuso e das ações usuais que conhecemos, é natural que a decisão de mérito tenha eficácia apenas inter partes, ou seja, a decisão terá eficácia apenas entre as partes que atuaram naquele processo. O Código de Processo Civil, inclusive, estabelece que a sentença faz coisa julgada tão somente entre as partes às quais é dada, não prejudicando terceiros. Entretanto, nas ações de controle abstrato, a decisão terá eficácia para todos, independentemente de quem atuou na ação. Então, em síntese, a eficácia erga omnes, também conhecida como eficácia para todos, é o efeito que faz com que a decisão em controle abstrato tenha eficácia para todos, independentemente de quem atuou naquela ação ou não. O efeito vinculante é o efeito que faz com que os juízes e tribunais não possam decidir de forma contrária ao que foi decidido em sede de controle abstrato e que os órgãos públicos não possam executar suas atribuições administrativas de forma contrária ao que foi decidido em sede de controle abstrato. De uma forma mais técnica, é possível afirmar que o efeito vinculante é o efeito que faz com que a decisão de mérito em controle abstrato tenha caráter vinculante para a atividade jurisdicional e para a atividade executiva. A atividade jurisdicional é a atividade de julgar, que é típica do poder judiciário, que exerce a jurisdição. Se eventualmente essa atividade for exercida por outro poder de forma atípica, como no caso de poder legislativo julgando um crime de responsabilidade, esse julgamento precisará observar as decisões firmadas pelo STF em controle abstrato. Da mesma forma, a atividade executiva é a atividade de executar as normas, que é a atividade típica do poder executivo. Se eventualmente essa atividade for exercida por outro poder de forma atípica, como no caso de poder legislativo que resolve executar uma lei que autoriza a contratação de novos servidores, essa execução, ou seja, a contratação de novos servidores, precisará observar as decisões firmadas pelo STF em controle abstrato. Desse modo, podemos concluir que a decisão em controle abstrato vincula a atividade jurisdicional e a atividade executiva. Mas note que o efeito vinculante não vincula a atividade legislativa, que é a atividade típica do poder legislativo. Em palavras mais simples, o legislador está livre para legislar, ainda que o STF já tenha decidido em sentido contrário, mesmo em sede de controle abstrato. Assim como nas demais ações de controle abstrato, a legislação reconhece a modulação de efeitos da decisão que declara a inconstitucionalidade de uma norma no curso de uma ADPF. Vamos recapitular o estudo da modulação de efeitos. O efeito ex tunc, ou efeito retroativo, é o efeito automático da decisão e faz com que a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade reconheça a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma desde a sua origem e não somente a partir dessa decisão. Então, a declaração de inconstitucionalidade produz o efeito ex tunc e a decisão retroagirá ao passado para reconhecer que aquela norma é inconstitucional desde a sua origem, de forma que ela nunca poderia ter produzido nenhum efeito jurídico válido. Entretanto, o princípio da segurança jurídica justifica a modulação de efeitos, ou seja, a modulação do efeito ex tunc, para então determinar que alguns atos praticados com base na norma inconstitucional permaneçam válidos mesmo com a declaração de inconstitucionalidade dessa norma.
Note que a modulação de efeitos é tão excepcional que exige o voto de 2/3 dos membros do STF. É um quórum elevado e difícil de ser alcançado, exatamente para garantir que o afastamento do efeito ex tunc ocorra tão somente em situações muito excepcionais. Em síntese, a modulação de efeitos é a possibilidade de o STF, mediante decisão de 2/3 dos ministros e por razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, restringir os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, para que essa declaração somente tenha eficácia a partir de um momento específico fixado pelo STF na modulação de efeitos. Da mesma forma que as decisões proferidas nas demais ações de controle abstrato, a decisão final de mérito em sede de ADPF é uma decisão irrecorrível, ou seja, não cabe recurso e não cabe ação rescisória contra essa decisão.